Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126 da nossa TV, ou pelo canal 85 da Sky, ou você também que nos vê pelo YouTube ou através de outras redes sociais. Nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, aqueles nossos irmãos que também não são da Igreja Maranata, mas também nos veem, a todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de dons espirituais logo depois da vinheta. Temos falado ultimamente sobre os dons espirituais, só fazendo uma recapitulaçãozinha rápida, não é? Falando que nós já falamos sobre as manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento, terminamos falando sobre as manifestações do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus, e vamos falar agora daquilo que Paulo descreve depois do Pentecostes na vida da igreja. O apóstolo Paulo, ele descreve os dons espirituais na vida da igreja quando ele mostra as evidências dos dons espirituais na vida da igreja. É bom lembrar, isso é muito importante, e para mim, os grandes desafios dos movimentos pentecostais e muitos desvios que aconteceram por não completar a leitura total do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. As pessoas leem o início do capítulo 12, não é, da primeira carta, o início do capítulo 12, e param na metade e não concluem todo o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E a conclusão é muito importante, porque o apóstolo Paulo mostra que existem 9 formas importantes do Espírito Santo se manifestar na vida da igreja, que ele chama de dom espiritual. No texto original, a palavra carisma, né, vem de caris, que significa graça, ou que provém da graça, o que provém do Espírito Santo. Mas, logo em seguida, logo que ele fala e detalha sobre cada forma de operação do Espírito Santo na vida da igreja, a experiência que ele tinha, especialmente em Antioquia, ele era da igreja de Antioquia, mas ele mostra, na sequência, uma operação conjunta dentro da igreja, de forma tal que o apóstolo Paulo chega a comparar toda essa operação do Espírito Santo nos dons espirituais, a todo esse conjunto ele chega a comparar com o funcionamento do corpo humano. Então, Paulo, quando descreve os dons espirituais no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele descreve, mas em seguida ele conclui dizendo que eles devem todos acontecerem, eles todos devem ser exercitados de uma forma que eles se completem dentro daquilo que ele chama de corpo, ou seja, tal forma que eles ajam dentro da igreja como se fosse uma estrutura de corpo humano. Então, se Paulo faz essa colocação para a igreja, é diferente do Velho Testamento, quando a operação dos dons do Espírito Santo era de forma individual. Diferente do ministério de Jesus, Jesus teve a plenitude do Espírito Santo, mas a igreja não, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, como dizia o profeta Joel. Então, sobre toda a carne, né? Sobre todo o mundo, sobre todas as pessoas do mundo, crentes e não crentes, não, sobre toda a carne, sobre toda a igreja, não um membro individualmente, mas toda a igreja. Muito bem.
Então, quando você fala de corpo, e essa comparação que Paulo fala, o corpo humano tem duas características importantes que são a base do funcionamento dele, que é a disciplina, primeiro, e o segundo, o governo. O que é disciplina? O corpo humano tem disciplina. Por que o corpo humano tem disciplina? Porque cada órgão tem a sua função e ele não interfere na função do outro órgão. Por exemplo, o fígado tem uma função. Ele tem uma função secretória, não é? Chamada de uma glândula mista. Ele pode secretar tanto direto na circulação, como ele pode secretar diretamente no tubo digestivo, como ele faz através da bile. Mas a função dele é diferente da função do rim. O rim é um filtro. É diferente da função do pâncreas. O pâncreas também tem uma função, né, de tanto endócrina como também ela também tem uma função exógena, como ela tem uma função secretória, que ela pode produzir o suco pancreático. Mas o pâncreas não interfere na função do fígado, nem do rim, nem do pulmão. Então o corpo, através dos seus órgãos, ele mantém as suas funções de forma disciplinar. Claro que acima de tudo isso tem um governo, porque o cérebro, né, o sistema nervoso central, é responsável pelo governo de todo o corpo. Ora, se Paulo está dizendo que a igreja tem que funcionar da mesma forma que funciona o corpo humano, nós temos que observar que os dons espirituais na vida da igreja também são dessa forma. Vejam, então dentro desse arcabouço doutrinário que não é nosso, que é bíblico, nós estamos falando daquilo que está descrito na carta do apóstolo Paulo. Vejam, então Paulo fala que existem 9 formas do Espírito Santo operar. Em momento algum, ele coloca ênfase num dom para o outro, com exceção quando ele faz uma observação sobre o dom de línguas e a interpretação. É um caso que nós vamos falar depois, né? A língua e a interpretação, qual o objetivo dos 2 dons. Mas nisso tudo, ele mostra que os dons eles vão funcionar de forma intensa, porém dentro de uma coordenação como corpo. Então eles têm disciplina, o dom tem disciplina e o dom tem governo. Isso na vida da igreja. Esse, a meu ver, as grandes falhas que nós podemos estar sujeitos, se nós sairmos daquilo que é o que está na Bíblia, aquilo que está na palavra, porque o Espírito Santo, já disse isso outras vezes, o Espírito Santo não tem compromisso com A, B ou com nenhuma pessoa, tem compromisso com aquilo que está na palavra, porque ele inspirou e ele tem que fazer, ele tem que revelar aquilo que está na sua inspiração. Então, dentro dessas 9, ele coloca, e eu chamo a atenção para dois dons. Nós estamos falando da igreja funcionando como um corpo. Então, a disciplina. Então, vamos partir da disciplina. A disciplina dos dons espirituais. Então, ele coloca 2 dons aqui que são muito importantes: sabedoria e discernimento. Por quê? Então, o discernimento de espíritos que Paulo coloca, e ele coloca na numeração, você vai ver lá que é o 7º dom. Mas será que até na sequência ele coloca equivocadamente? Não, ele não coloca equivocadamente, não. O Espírito Santo deu essa linha para ele. 7 é o 7, por quê? 7 fala da perfeição. Qual a perfeição da edificação do Espírito Santo? Da igreja.
o que é do Espírito Santo e que edifica. O que não é do Espírito Santo não edifica. Então, o sétimo dom é importante porque aí vai identificar a perfeição. 7 é tipo da perfeição, porque só edifica aquilo que provém do Espírito Santo. Se o homem entrar com a razão ali, ele atrapalha toda a realização da obra. Isso é muito importante. Então, os dons espirituais é um mistério. Se você, dentro desse mistério, você introduziu a razão, o que você faz? A obra não é perfeita. Ela se torna imperfeita. Para ser perfeita, ela tem que ser só o mistério, só aquilo que provém do Espírito Santo. Por isso que é o sétimo dom. Não está aí por acaso, né? Para mostrar exatamente isso. Por quê? Porque a revelação do Espírito Santo, se o homem misturar a revelação do Espírito Santo com a razão anula a revelação. A razão anula a revelação. Então, muito bem. Então, o sétimo dom é muito importante, sim, é muito importante. É fundamental. Mas está dentro de quê? Corpo. É por isso que nós avaliamos as manifestações dos dons espirituais. Então, de que forma nós avaliamos? Como você vai avaliar? Então, o sétimo dom, que fala da perfeição, repetindo, o que é perfeito? Aquilo que provém do Espírito Santo. O que provém do homem não é perfeito, é imperfeito. Por isso, nós temos que discernir. Mas o que nós usamos como método para que nós possamos, como instrumento, para que entendamos que aquilo é do Espírito Santo ou não? É corpo. Então, o Espírito vai agir no corpo. Mas, mesmo aí, o Espírito Santo pode usar o quê? Aquilo que está na palavra. De que forma? A palavra ensina. A palavra ensina a julgar isso? Sim, a palavra ensina. Como pode? Vamos na carta aos Hebreus. A palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Vai até a divisão de alma e espírito. Será que o Espírito Santo, quando inspira essa carta, ele está fazendo com que o autor da carta esteja filosofando? Parece um termo filosófico. Não, não é. É profético. O Espírito Santo não tem nenhuma preocupação em filosofar aí. Ele profetiza. Razão, alma e espírito. Para os gregos, alma era aquilo que provém do homem. Razão, espírito é aquilo que vem de Deus. Então, o que ele está colocando aí? A palavra viva separa a razão do espírito. Como que isso acontece? Mas a palavra precisa ser viva. E como que a palavra é viva? A palavra é viva quando ela sofre a ação do Espírito Santo. Isso tem resposta bíblica também? Sim, tem. No livro de Apocalipse está escrito o seguinte: João disse, o que João viu? Estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, o sangue e a palavra, quando o sangue opera na palavra, Jesus é glorificado. Jesus está glorificado, então Jesus está vivo. Então, a palavra, quando nós aprendemos isso nos nossos primeiros episódios sobre o clamor pelo sangue de Jesus,
Quando você clama pelo sangue de Jesus, você não está clamando por elementos biológicos do sangue, você está clamando pelo Espírito. Quando o Espírito opera na palavra, a palavra é viva. A palavra viva, ela é apta para discernir. Então ela ajuda, e a igreja usa a palavra viva, então ela é apta para mostrar o quê? O que é perfeito. O que é perfeito? Aquilo que é do Espírito Santo. Então, por isso, o sétimo dom colocado aí, que é o discernimento de espíritos, a palavra é apta para entrar aí e ajudar a discernir. A igreja vai usar isso, porque é bíblico. Muito bem. Então, nós temos aqui o sétimo dom, e a importância da igreja entender isso nessa colocação. Nós estamos falando que os dons espirituais seguem uma linha de disciplina. Um dom não interfere no outro. Mas dentro desse dom, então você vê, aqui você tem um dom, você tem o dom de ciência, visão, revelação, sonho. Então você tem o outro dom aqui, mas a linha é essa aqui, ó, discernimento de espíritos. Mas Paulo também coloca, dentro desse contexto dos 9 dons, das 9 operações, ele também coloca o dom de sabedoria. Mas por que o dom de sabedoria? Ele é colocado no primeiro. A sabedoria já edificou a sua casa, como diz lá no Velho Testamento, as experiências da sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria, ela é importante para colocar as coisas em ordem. Por quê? Porque o dom espiritual, se ele é no corpo, ele é incompleto. A função do fígado é completa? Não. O fígado depende da função do pâncreas, depende da função do rim, depende da função do coração, do pulmão, depende de outras funções no corpo. Então, o dom espiritual, ele é completo? Não. Ele depende do corpo. Então, é por isso que nós temos que ter cuidado com o dom espiritual, porque ele carece de ser trabalhado no corpo. Então vem a sabedoria. É por isso que o dom vem incompleto. É por isso que às vezes você... Vamos dar um exemplo aqui sobre isso. Um exemplo claro que nós sempre damos. Em 1978, nós nos chamávamos, o nosso nome era Igreja Cristã Presbiteriana, não é? Não há dificuldade de dizer o nome, porque está no Google, tá? Em 1978, antes de morrer, Jonas teve a revelação de que o nome teria que ser mudado, né? E o nome da igreja seria Igreja Maranata Manaim. Foi a revelação que Jonas teve. A revelação era do Senhor? A revelação era do Senhor. Então vamos lá. No discernimento de espíritos, o Senhor disse, esse dom é do Espírito. Mas estava completo, tinha alguma coisa para consertar. O pastor Gedeuti, na época, na reunião, disse, Jonas, olha, é isso mesmo, o dom, é isso mesmo, o senhor quer o dom, porque o senhor mostrou que a obra seria conhecida, naquela época, o senhor revelou a Jonas que a obra seria conhecida no mundo inteiro com esses dois nomes, Maranata e Manaim. Então, o pastor Gedeuti, na época, disse, olha, é isso mesmo, o dom, é isso, está certo, Jonas, é isso mesmo, só que é o seguinte, essas duas palavras estão divididas. Maranata, Jonas, vai ser o templo, né? O lugar dos nossos cultos, das nossas reuniões, as nossas igrejas, de uma maneira geral, Maranata. Nós já tínhamos um Manaim, que era o de Domingos Martins. E ele disse, o Maranata vai ser os Manaíns. Essa sabedoria, esse ato de sabedoria aí no dom que era do Espírito Santo, foi muito importante. Por quê? O templo é a Igreja Maranata e os Manaíns vão continuar. Hoje nós temos 70 Manaíns no Brasil, temos Manaíns nos Estados Unidos, temos Manaíns nos Estados Unidos, temos na Europa, temos em vários lugares. Então, onde os Manaíns são para
né, a unificação da doutrina, porque é onde vai ser trabalhada a doutrina, como o Senhor revelou, e os templos no lugar dos cultos. Então, o discernimento de espíritos foi perfeito, mas a sabedoria foi perfeita. Então, o que aconteceu? Os dons, dentro de uma disciplina, deu um resultado perfeito, não é? E não acabou só aí, porque nós íamos colocar o nome Igreja Maranata e só deu uma revelação, introduz a palavra cristã. Então ficou Igreja Cristã Maranata. Vejam vocês, a experiência dos dois dons que Paulo menciona na carta, discernimento de espírito e sabedoria, eles, dentro dessa linha de contexto dos dons espirituais, no funcionamento da igreja como corpo, são fundamentais, porque eles se aperfeiçoam nisso. É por isso que muitos se perderam com dons espirituais por causa da falta de doutrina de corpo. Aí perderam. Por quê? Vejam, eu já citei lá no episódio sobre os dons do ministério de Jesus. Na revelação que Pedro teve, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse, você teve revelação. Mas na outra que Pedro fala sobre a ida dele a Jerusalém, Pedro não teve revelação, foi outra coisa. E Jesus o repreende. A igreja é corpo de Cristo. O Espírito opera na igreja, né? Como igreja, ela é corpo de Cristo, então ela tem que ter todos os dons. Inclusive o discernimento de espíritos e a palavra de sabedoria. Quando esses dois dons estão equilibrados na vida da igreja, aí nós vamos ter o resultado disso aí, que é uma operação completa e correta do Espírito Santo dentro dessa disciplina. Um dom não interfere no outro. Eles se completam para o bom funcionamento do corpo. Nós vamos parar por aqui e na próxima semana nós vamos começar a falar sobre outros dons, né? Nós começamos a falar agora sobre discernimento de espírito e sabedoria. Nós vamos começar, então, no próximo evento nosso, semana que vem, vamos falar sobre o dom de ciências. Nós vamos abordar o dom de ciência e o dom de fé. Isso para a próxima semana. A paz do Senhor a todos.